Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, não esquece de lavar a mão, hein? Ou passar álcool com gel. Hoje, dia 14, vai a explicação do material que eu mandei para vocês para passar pro caderno, tá ok? Então o negócio é o seguinte, vamos pensar um pouquinho. Todas as vezes que fornecemos calor a um corpo, pode haver dois fenômenos. Pode não, podem. Faltou a concordância aí do professor, ligado? Quais são esses fenômenos? Mudança de fase ou troca de temperatura. Mudança de fase é o outro termo que a gente usa para falar que houve mudança no estado físico da matéria que a gente está estudando. No caso, todo o desenvolvimento do conteúdo, a gente vai usar normalmente a água como referência, que é uma substância pura, tá bem? Então, nesses dois fenômenos, ou mudança de fase ou troca de temperatura, cada um deles pode ser mensurado, pode ser quantificado, no caso, por duas expressões. Mudança de temperatura, a que a gente viu, a fórmula que a gente viu, que foi o quimacete, tá bem? A quantidade de calor que a gente fornece a um corpo ou ele cede é igual a massa dele vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, delta θ. E no caso da mudança de fase, aqui aparece a fórmula nova aqui, ó, que muitos dizem aí que chama de quimola, sei lá eu, tá? Então, essas duas expressões aí. Quando se tratar de mudança de temperatura, usamos essa. Quando se tratar de mudança de fase, usamos essa. Antes, vamos lembrando da mudança dos estados físicos, né? Da água, que a gente vai usar como referência. Cada uma delas tem um nome e algumas características. De forma bem básica, sempre quando ocorre as alterações nesse sentido, a gente vê que foi um aumento de quantidade de energia que a matéria recebeu. E quando estiver voltando, foi uma diminuição na quantidade de energia. Então, por exemplo, a gente já sabe, né, só para revisar, quando eu tenho os três estados sólido, líquido, gasoso, quando cada um for sofrer algum tipo de alteração, do sólido para o líquido, ocorre a fusão, do líquido para o gasoso, ocorre a vaporização, do gasoso para o líquido, retornando agora a liquefação, e do líquido para o sólido, solidificação. Lembrando que pode também haver uma mudança direta de sólido para gasoso, tá? Que recebe o nome de sublimação, tanto indo como vindo, tá bem, gente? Só para a gente lembrar. Ainda dentro desse conteúdo, a gente viu o diagrama. O diagrama nada mais é do que o gráfico, cara. E o gráfico é θ por quê? Θ. A gente já viu que a gente não pode usar T como temperatura, a gente usa o θ, tá bem? Esse eixo aqui, ó. E a quantidade de calor, esse eixo aqui, ó. A temperatura é dada em graus Celsius e a quantidade de calor é dada em caloria, tá bem? Então assim, sempre usando água como referência, gente, esse diagrama aqui, ele representa as alterações que vão ocorrer em uma determinada substância. No caso aqui, eu peguei o gelo, tá? E no primeiro momento ele estava no estado sólido e foi lá para o estado de vapor, tá bem? Como é que eu represento isso no gráfico? E qual é a relação que o gráfico tem com essas duas expressões aqui, tá bem? Para eu começar a transformar o gelo, eu tenho que primeiro fornecer calor a ele, e ele está a uma temperatura de menos 30, para ele chegar até 0 grau. No momento em que esse fenômeno aconteceu aqui, ele está no estado sólido, como corresponde aqui. Nesse outro trecho do B aqui, gente, ele começa a ver uma alteração no seu estado, tá bem? E a gente vê aqui, ó, que corresponde sólido líquido. Depois, começa de novo a ver uma outra alteração, C, ele está no estado líquido. Ó, depois que ele chegou no estado líquido, ainda fornecendo calor a ele, ele atinge a temperatura de 100 graus, né? Ele começa a passar do estado, mudar o estado de agregação das suas moléculas, né? De líquido para vapor, no D, ó, líquido para vapor. E depois, vapor. Gente, em cada um desses momentos aqui, corresponde a uma expressãozinha dessas duas aqui. Quando acontecer mudança de temperatura, que é o caso aqui, ó, do 30, ele veio para cá, ó, houve uma variação de temperatura.
a expressão que a gente vai usar é essa aqui. Quando a temperatura estiver estabilizada e só houver mudança de fase, nós vamos utilizar a quimola. E assim sucessivamente. Mudou a temperatura? Que macete. Não mudou a temperatura constante? Quimola. Mudou a temperatura? Que macete. E por que a gente tem que ter essa noção, gente? Porque nos exercícios a gente tem que interpretar essa situação. Não é dada de cara esses dados. A gente tem que ver que, primeiro, para o sólido chegar ao vapor, existem caminhos que ele tem que percorrer, e esses caminhos têm algumas nuances ou características que a gente tem que considerar esses aspectos aqui. Então, quando acontece mudança de temperatura, que macete. Quando a temperatura é constante, que mola. Mudança de temperatura, que macete. Temperatura constante, que mola. E assim sucessivamente. Tá bem? Esse é o diagrama θ, temperatura por quantidade de calor. Parece a mesma letra, né? Porque a minha letra é feia. Vou dar um time aí e vamos ver um exemplo para a gente fazer a aplicação. Tá ok?